Olá, boa noite a todos. Bora lá, Sérgio Caú, Ju Personal, Monstro do Alasca, Rodrigo Ferraz, Cícero. Boa noite, boa noite. Vamos convidar aqui meu amigo Roberto Simão. Pronto, já mandei o convite. Alexandre Faustino. Adriana. Hoje foi rápido. Pô, o cara tá ficando bom. E aí, Tasco? E aí, tá ficando esperto, hein? Já de cara? Pô, tá bom. Vamos lá? Vamos lá. E daí? E aquele artigo que eu te mandei, gostou? Qual deles? Que você já mandou todos? Aquele lá que rendeu aquela polêmica lá do aeróbio. Ah, sim. Pô, pesado aquele artigo, hein? Você viu só? Pô, pesado, Você viu como ele foi bem pesado. controlado? Sim, mas pesado o artigo. É. Eu vi, caramba, até a leitura dele é difícil também. Então, o lance é que as pessoas precisam sair da caixinha, Sim, né? Não adianta o cara ficar ali com um conceito arcaico de livro-texto de 1970. Sim. As coisas estão acontecendo. Inclusive, aquele cara lá que eu te falei, amigo meu, eu visitei o laboratório dele lá Lá na na Auburn University. Palácio. Não, na Em Auburn, Albert. no Alabama. Uhum. É o Michael Roberts. Esse cara é a nova geração de cientistas. O cara Você é moleque falou. novo. Tem o quê? 30 e poucos anos, né? 37 no máximo. Aquele da foto, né, que você tá falando, né? E o cara é totalmente despojado, né? A gente estava no, ó, pra você ver, a gente estava no jantar do NCA, então estava na mesa eu, Fleck, a gente ali, né? Camisa social, não sei o quê. Tava o meu orientando junto ali também. Aí entra o Michael Roberts de tênis, bermuda, bonezinho, e todo mundo levantando para ir lá cumprimentar. E o cara, assim, tá nem aí, rapaz, tá nem aí. Outra geração. Mas o cara tá publicando com experimentos a nível de biologia molecular. Ele deve ter ali, tranquilamente, uns 15, 20 doutorandos trabalhando com ele. Né? Porque lá não tem esse limite, né, que a gente tem aqui, né? É diferente, né? E você vê, o post que eu fiz hoje é do grupo dele também. Legal. E aí os caras focaram exatamente naquilo, né? O negócio do cardio, do que é aeróbio, que não é aeróbio, né? Que tudo é aeróbio. Tudo é aeróbio. Né? Então, é o que eu falei, o choro é livre. Se quiser chorar, eu mando lenço. Vamos lá para a polêmica aí que você falou? Vamos? Vamos. Então, vamos ver o que você acha. O que está rolando? Fala. Então, é aquela coisa de academia, né? Ou então de bodybuilder. O cara vai lá, faz o treino dele, depois entra na esteira ou na bicicleta, fica lá pedalando que nem um Walking Dead, um morto-vivo, né? Ou andando na esteira que nem um morto-vivo, e fala que está fazendo cardio. Né? Fala também no cardio. Ou então ele fala assim, não, eu estou fazendo isso aqui para queimar gordura. O cara fica 1 hora andando numa velocidade onde o gasto calórico não existe. Mesmo se estivesse correndo, o gasto calórico é irrelevante. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte, os caras não sabem o que é cardio, porque virou moda. Né? Todo mundo, eu vou fazer o cardio. Primeiro é o seguinte, se você treinar para hipertrofia como deve ser, você não aguenta fazer nenhum cardio. Já começa por aí. Você vai terminar o treino e vai embora para casa. Se você fizer o cardio
antes do treino de força, cardio é treino. Para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, eu tenho que botar ali 85% do VO2 máximo. Posso fazer ele contínuo, posso fazer ele intervalado, mas se eu fizer um cardio como tem que ser, eu não treino mais. Né? Então é assim, quer fazer o cardio? Tudo bem. Só que então vai treinar força, vai treinar hipertrofia de manhã cedo e vai fazer o cardio depois de 6 horas. Volta para a academia e faz o cardio. E mesmo assim, se o apelo é fazer o cardio para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, né, como os caras são hormonizados, eles querem deixar o coração, né, ativo. 2 treinos de cardio por semana tá de bom tamanho para isso. Melhorar a aptidão tá de bom tamanho. Agora. Eu acho que tem algumas vertentes aí que a gente pode abordar, né? Vamos lá. Cara, assim, desde a época que eu sou garoto, né? Ali quando eu comecei a frequentar a academia de... Eu nunca fui ligado ao culturismo, né? Eu era da luta, mas em Copacabana eu acabei entrando numa academia de culturista que chamava Pumping Iron na época, depois virou Heavy Dutch. E aí veio uma famosa chamada Radar, ali perto também em Copacabana, só que era numa ladeira, uma rua lá em cima. E nessa academia eu comecei a observar que os culturistas, isso era muito comum. Os caras treinavam, né, um volume de treino alto, uma intensidade alta, né, intensidade de esforço, né, que eu estou falando, né, e depois ia para a bicicleta e ficava lá 1 hora, 40 minutos, e aí acreditando que aquilo ali fosse gastar mais gordura, né? Então eles utilizavam aquilo como uma estratégia para secar, né? E normalmente utilizavam isso muito na fase ali no pre-season, né? Que é ali na fase antes da competição, né? E eles utilizavam isso como estratégia acreditando que ia ajudar a se emagrecer. Bem, a gente sabe que nesses 2 meses antes, naquela época, o culturista ele aumentava muito o peso. Então, assim, era uma média de 40 quilos acima do peso dele de competição e entrava naquela restrição hipocalórica violenta, né? E aí fazia esse cardio e acreditava que isso aí metabolizasse gordura. Então, isso vem desde essa época, essa filosofia de fazer essa pedalada, fazer o aeróbio, pensando em metabolizar gordura. Mas a coisa que sempre ficou no ar foi fazer o aeróbio para metabolizar gordura, então é melhor você ficar sentado ou deitado que você vai metabolizar gordura. Porque o metabolismo de gordura num cara desse, para ele conseguir acelerar esse processo metabólico, é muito difícil. E eles tinham uma outra coisa que eles falavam que era uma asneira total, que era, não, gastei muito carboidrato no meu treino de musculação. E isso eu escutei agora recentemente aí de um famoso aí que tem mais de 1,5 milhão de seguidores aí, que ele faz a força antes para desgastar a glicose, então ele usa o glicogênio, né? De certa forma ele faz uma depressão de glicogênio muscular, uma depressão de glicogênio hepático e aí consequentemente também tem que acelerar o metabolismo de gordura para compensar isso aí. Bem, cara, um trabalho de força para você conseguir fazer uma depressão de glicogênio, eu acho que é impossível. Então, assim, Impossível. mesmo que você treine 1h30, um volume absurdo de treino, 2 horas, você vai fazer uma depressão aí, respeito ao meu limite de leitura, né? Em torno de 40%. No máximo, não vai passar disso. Então, você acelerar o metabolismo de gordura por causa da depressão, isso é impossível. Isso é impossível, né? Então, até hoje eu não consigo entender por que acreditar que essa atividade de tão baixa intensidade vai te gerar benefícios. Não sei se você pegou a época, claro que você pegou, do Fat Max. Lembra do Fat Max? Meu colega, Asker Jokendrup. Pois é. Então, no Fat Max, exatamente. No Fat Max, cara, para você fazer o metabolismo mesmo que seja de gordura, essa intensidade não é tão baixa, né? Você tem que ter um grau de condicionamento para que essa intensidade mais alta você consiga aumentar o teu metabolismo de gordura.
Então, assim, eu até hoje não consegui entender por que essa coisa de vou fazer um cardio leve para botar a gordura para funcionar. Eu não vejo sentido. Não tem, mas Né? não Eu não tem. vejo sentido. Eu não vejo sentido. Então, vamos discutir isso, né? Vamos botar isso um pouquinho mais profundo. Sim, a Então, já começa bioquímica aí. o Fat Max, do Jochen Drupp e do Ewing, ele foi proposto, né, por um cálculo que o Fat Max ele se situa a 65% do VO2 máximo, Sim. mais 5 menos 5. Fica naquela zona. Agora, o problema é que nem todo mundo consegue fazer exercício ou na esteira, ou na bicicleta, ou na água nadando, a 65% do VO2 máximo. Que corresponde a... Eu estou fazendo a conta aqui da 70 e... Se eu não tiver... 74, 75% da frequência cardíaca. Por aí. Então, é um pouquinho mais, acho. Vamos supor que você vai treinar um corredor, né? Um corredor de 10 quilômetros, tal coisa. 65% do VO2 máximo, para ele é brincadeira. Para uma pessoa sedentária, não é. Pois é. Para uma pessoa ativamente treinada, não é. E para um bodybuilder também não é. Exatamente. Agora, o ponto de 65% do VO2 máximo é o ponto, como diz o Fat Max, aonde você tem a máxima oxidação da gordura. Mas isso não tem nenhuma relação com emagrecimento. Perfeito. Porque eu posso fazer o Fat Max todo dia, eu posso correr 10 quilômetros todo dia, posso fazer o que eu quiser. Eu ingerir mais alimento do que eu gasto, a minha aptidão ela sobe, ela melhora, mas eu fico gordo. Né? Não tem isso. Não tem isso. Então, assim, o apelo dos caras, eles só são dois. Um deles, melhorar a parte cardiorrespiratória. Ficar andando que nem um paspalho ou ficar pedalando que nem um morto, não adianta nada. Por outro lado, né, para oxidar, né, que eles querem queimar, oxidar a gordura, é irrelevante. Esse negócio que você falou é um absurdo, né? O que os caras falam, que vão fazer um treino para depletar glicogênio. O cara não está no seu juízo perfeito, bicho. Não é possível. Mas, cara, eu escutei isso deve ter uma semana. Alguém até botou aqui, o Simão se rendeu ao Instagram. Eu me rendi, porque era tanta merda que se falava. Eu falei, cara, tem que entrar nesse negócio para ver. E é verdade. É verdade. Pô, eu vou te falar, teve uma vez que eu estava na academia treinando, aí um cara chegou, começou a fazer ali costas, né, no pulley e tal. Aí ele falou assim, pô, esse exercício aqui, quando eu faço com muita carga, caramba, eu faço uma série e já depleto o meu glicogênio. Eu levantei e saí andando, fui para outro ponto, fui para outro canto. Tem como. Não é possível, cara. Aí, a gente pensar no maratonista, um maratonista de ponta. Vamos pensar num cara de ponta, que faz 2h07, 2h10, vai? Cara de ponta. Né? Cara, dificilmente ele faz a depressão total. Não faz. Às vezes você vê uns caras que chegam e desmaiam, mas aí são por outros fatores. Mas uma depressão total de glicogênio. E outra, a gente também não consegue fazer depressão total porque a gente tem um mecanismo de defesa, né? É lógico. O teu rendimento vai cair. Não adianta. Eu vou te dar um dado agora que os caras que não sabem, né? Os caras vão falar, não é possível. Então vamos supor que você fique 1 hora na academia treinando musculação para hipertrofia, usando o protocolo que você quiser. Você pode fazer biset, triset, drop set, stick set, o que você quiser. Que é exaustivo. Qual quiser. 1 hora de treino, no máximo, 20 gramas de carboidrato. Porra, 20 gramas de carboidrato, cara, é muito pouco, né? Muito pouco. É irrelevante. Muito pouco. Se eu pensar que 100 gramas de batata tem 230 calorias, 250 calorias, um negócio desse, né? Uma barrinha de cereal tem 18 gramas de carboidrato. Uma barrinha de cereal, tá. Então, em 1 hora, é mais ou menos isso que ele está gastando. Agora, vamos somar tudo. Vamos somar proteína, gordura e carboidrato. Nesse mesmo treino.
Uhum. não passa de 250 calorias. Não passa. Não que passa. é irrelevante. É. Se você, a gente que dá luta, né? Lembra da época que a gente saía do treino e ia comer açaí com granola, não sei o quê? Pô, saiu do treino, comeu açaí com granola, meteu 1000 calorias para dentro na hora. Recuperou tudo, ainda está sobrando aí uns 600 calorias a mais, 700 calorias a mais, com certeza. Então, outra, o gasto calórico é irrelevante. Né? Mesmo que você corra 10 quilômetros, 1 hora correndo, numa velocidade que ninguém aguenta correr, você gastaria no máximo 600 calorias. Quilocalorias. Que é alto, hein? Cara, mas isso, você tem que suportar uma velocidade alta por 1 hora. Ou seja, ninguém faz isso. Portanto, ficar andando na esteira, que nem um Walking Dead, ou pedalando, que nem um paspalho, ele está perdendo tempo. Então, aumenta o volume lá do treino de musculação e aperta mais a dieta. Perfeito. Porque melhorar a parte cardiorrespiratória não melhora e falar que está queimando gordura também não está. Teve até um aluno teu do mestrado, não estou lembrando o nome dele, que fez aquele negócio do gasto energético agora. Foi recente que eu fiz a banca do garoto da Federal do Paraná. Então, você viu ali. Pois é, então. Ali, muitos estudos, eu já tinha estudado bastante sobre gasto energético, porque eu comecei a mexer ali com o VO2000 no meu doutorado. Eu fiz ordem de exercício, gasto energético. E aí depois, com o pessoal lá de Portugal, o Vilaça também participou. Cara, eu não sei quantos estudos eu tenho de gasto energético. 15, 20, não sei. E aí, vou te dizer que uns 6, 7 foram publicados na John of Strength. Cara, uma sessão de treino com uma intensidade moderada, tal. Cara, meus estudos não passam de 150 calorias, 160 calorias. Muito pouco. É muito baixo o gasto energético. Então, é muito baixo esse gasto. Você vê que naquele estudo do Vinícius, nós comparamos 3 protocolos. Então, o que gastou mais foi o B7. Mas gastou uma base de 20, 30 calorias a mais que o outro. Então, qual foi o objetivo daquele estudo? Apenas verificar qual dos protocolos tinha o gasto maior. Só isso. Só isso. Agora, não dizer que era. Publicou o artigo, teu nome está junto lá. Sim. Aí o cara vai ler aquele artigo, não sabe interpretar dados, sabe nada, ele vai falar assim, o melhor método para emagrecer é o B7. É o B7. Porra, exatamente. Que isso? Pois é. E aí, essa questão até se a gente pensar na controvérsia, na verdade, o Peterson fala muito isso, né, que é nutricionista também. Peterson fala, cara, tem que fazer a conta, não tem jeito. Não tem como muito você fazer a conta. Cara, quanto você gasta, quanto você consome por dia e quanto você gasta. É isso. Né? Porque se a gente pensar no exercício, Tácito, o próprio Colégio Americano recomenda a cada sessão de treino você deve gastar de 300 a 500 calorias. Cara, 300 a 500 calorias numa sessão de treino, eu vou te dizer para você que é caloria pra caramba. Tá? Eu me lembro do reloginho da Polar, logo quando lançaram, eles falavam que aquilo ali era um valor calórico, né? Eles determinavam um valor calórico. Eu entrei em contato com a Polar e pedi para a Polar me passar qual era a fórmula que eles calculavam aquele valor calórico. O cara no Brasil não soube explicar, falou de zona-alvo, e não era isso que eu queria. Depois eu fui buscar na literatura. Na verdade, se calcula que a cada 10 batimentos, você tem, em média, um gasto de 1 caloria a cada 10 batimentos. E aí, uma aula do jump, na época do jump fit, né, que estava aquela coisa do jump, do power jump, a Cida utilizou, a Cida Ponte, né? Ela utilizou o relógio num evento no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu estava nesse evento. Cara, o gasto energético deu em torno de 1000 calorias. E ela ficou empolgada, ela falou assim, poxa, 1000 calorias uma aula. E aí depois, né, a gente sempre conversa depois nos jantares, né, que a gente se encontra, eu falei, Cida, 1000 calorias um maratonista não faz, Cida. Não pode ser isso. Esse relógio está errado. E aí ela pediu que a gente analisasse. Na época eu nem estava na Federal, eu estava na Gama Filho. Até a Adriana tinha feito a certificação lá do Jump e tal. Cara,
uma aula de jump de 50 e poucos minutos, que a intensidade é alta, hein? É alta. Variava em torno de 75% a 85% da frequência cardíaca máxima das professoras. A gente só avaliou a professora que já dava aula para pegá-las bem condicionadas. A média de gasto energético, 350, 300, entre 350 e 380 calorias. Cara, para uma aula que você tem uma média de 80% a 85% da frequência cardíaca, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Superestimam a frequência, o gasto calórico, isso é uma porcaria. Pois é, então tem uma superestimativa. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, que o atleta, né, você que é nutricionista, fala assim, um culturista. Cara, eu entendo um culturista. Eu te digo como judoca, né? Você também já competiu, aquelas quedas de peso que a gente tem, né? Que tem que reduzir peso. Eu, por exemplo, chegava a 110 quilos, 115 quilos, tá? Mas na competição, na época que eu competi, o judô tinha uma diferença. Você pesava 2 dias antes da competição. Então, o que a gente fazia? Dava aqueles 2 meses antes da competição, reduzia, né? Aqueles 10 dias antes da competição, fazia aquele corte de água. Eu era maluco, bebia água destilada, comprava água de bateria. Olha que loucura, na época que bateria você botava água, né? Comprava água de bateria, tomava água de bateria, porque não tem mineral nenhum, né? Chegava lá, batia o peso, minha categoria era até 90, e aí quando eu estava 2 dias depois, eu chegava a 98, 99 quilos. Né? Então, não tem jeito, cara. 70% do atleta é alimentação. O restante é o treinamento. Agora... E se você pegar o judô como exemplo, né? Vamos pegar o judô. Hoje o judô mudou, né? Hoje a pesagem é antes da competição, porque os caras que faziam merda como eu antes, né? Muitos passaram mal, né? Então... Mas, ó, todos os atletas da categoria pesado ou pesadíssimo são obesos. São obesos. São obesos. Agora, nem por isso eles não têm condicionamento. Exatamente. E se eles emagrecerem muito, eles perdem força. Pra caramba. Pra caramba. Eu treinava com um cara que ele era até mais velho do que eu, mas ele ainda dava, que era o Frederico Flecha. Pô, amigaço meu. Pois é, o Flecha foi muito doido, que a gente estudou junto, mas ele se enrolou muito por causa das competições e tal. Acabou eu virando professor da Gama Filho e depois ele foi meu aluno de graduação. O Flecha tinha 140 quilos. E bom. Forte pra caramba. Forte. Eu batia 110, mas quando eu caía para 90, o meu grau de força, cara, era uma coisa assim, despencava. A força O Flecha foi meu aluno na Academia dos Treinadores, lá no Comitê Olímpico Brasileiro. Legal. Flecha é muito legal. Frederico Flecha, exatamente. Da antiga. Então, assim, outra coisa que se viaja muito, né? É falar, não, vou fazer o aeróbio depois porque eu vou fazer a depressão. Legal. Que não existe. E a outra coisa que se tem vou fazer o aeróbio antes, vai me atrapalhar na força. Mas espera aí. Aí é aquilo que você falou. Você vai treinar cardio? Você vai treinar aeróbio? Não, vou treinar aeróbio. Bom, se você vai treinar aeróbio, pode ter certeza que você vai atrapalhar a força. Não, vou fazer um trabalho de 10 minutos de aquecimento ou simplesmente para fazer alguma coisa antes da força. Se eu pensar em gasto energético, não muda nada se é antes, se é no meio da sessão ou se é depois. Até com Vilaça, a gente fez um estudo que a gente comparou 10 minutos antes, 10 minutos no meio e 10 minutos depois. Ou fazia só antes ou só fazia depois. Não tem diferença nenhuma. Em relação a gasto energético na sessão de treino. Né? Eu não estou dizendo que se você treinar aeróbio antes não vai atrapalhar a tua força. Certamente vai atrapalhar, porque daí vira treinamento concorrente. Exato, né? exato. Mas se eu fizer 10 minutos, 5 minutos como forma de aquecimento, aí não vejo problema nenhum. Foi esse até o post que eu fiz hoje. Lancei hoje sobre isso. Os caras mediram isso, né? Aquele pessoal lá da biologia molecular, né? Os caras mediram isso bonitinho, viram expressão gênica, fizeram Western blot, um monte de coisa. E os caras falaram, olha, nada. Nada. Não mudou nada. Agora, é tal história. Vamos puxar para o atleta. Né? Então é o seguinte, o atleta,
se ele faz aquela periodização tradicional do Matveyev, ele tem mais ou menos 40% ali de toda a programação que ele vai treinar a parte aeróbica e vai treinar força. Né? Que ele precisa fazer isso. Então você vai falar assim, mas então o aeróbico atrapalha a força? Como é que o seu atleta faz? Só que o cara treina força de manhã, dá um intervalo de 5, 6 horas para depois fazer o aeróbio. E o aeróbio é intenso, e o aeróbio, às vezes, é o treino específico do cara. E aí, se ele aumentou a força, ele aumentou a aptidão cardiorrespiratória, para quê aumentar essa aptidão cardiorrespiratória? Porque o próximo período, que vão ser ali mais ou menos por volta de 3 meses ou 30%, é treinamento de potência. Então, se o cara não tem uma capacidade aeróbica de recuperação boa, ele não aguenta treinar potência. Não se recupera para fazer potência. E se ele não treinar força, ele não aumenta a força máxima para treinar potência do jeito que tem que treinar. Mas o treino é separado. E as vias de síntese, né, quando a gente vai ver a parte da MPK e da MAPK, elas são concorrentes. Agora, se você der esse ato aí de 5, 6 horas, não interfere na força. Porque o atleta não precisa de hipertrofia, ele precisa de força. E o pessoal do bodybuilding, né, do pessoal do fisiculturismo, eles não entendem isso. Eles acham que tem que fazer o aeróbio daquele jeito para melhorar o coração, não melhora. Ou então fazer aquilo que é para queimar gordura, também não adianta nada. Aquilo e nada é a mesma coisa. Ou seja, tem que apertar a dieta, aumenta o volume do treino de força, né, para hipertrofia, e aperta a dieta. E se quiser fazer o cardio mesmo, 2 vezes por semana, está de bom tamanho, melhora a parte cardiovascular e ele fica com o coração dele tranquilo, né, sem medo, sem nada. O que é importante para ele, que é outra coisa que o bodybuilder tem que entender, é que ele tem que ter essa parte cardio bem treinada, porque isso ajuda também na capacidade de recuperação dele, né? Tanto entre dias de treinamento, como entre as séries, né? O cara que é mal condicionado, cara, ele não consegue se recuperar. E aí o volume de treino dele, aí quando eu estou falando volume, né? Estou falando da carga de treino, volume, vezes séries, vezes repetições, vai despencar. Ele não aguenta. E aí eu quero entrar contigo numa outro detalhe que o pessoal também fala muito. Quanto maior a massa muscular, maior a taxa metabólica de repouso, né? E aí, cara, assim, eu sempre uso uma revisão da NSA que mostra lá que para aumentar em média, 100 calorias dia, eu tenho que aumentar em média 5 quilos de massa magra. Cara, é muita massa magra. Muito. Para pouca caloria, vai? Ô, Simão, esse é aquele papo furado de mais ou menos, até hoje ainda falam, mas principalmente que os médicos falavam o seguinte: olha, você tem que fazer musculação para aumentar a sua massa muscular, para você acelerar o seu metabolismo e queimar mais gordura. Exatamente. Quer dizer, isso é uma imbecilidade que não tem tamanho. Pois né? É muito baixo, né, cara? Aumentasse da noite para o dia. Né? Então, eu tenho um dado que é o seguinte: vamos supor que você treine hipertrofia do jeito que tem que treinar, certinho. Que você coma do jeito que tem que comer, aumentando a ingestão proteica, tudo certinho. E que você tome quantas trembolonas você quiser. Né? O máximo que você consegue aumentar de músculo seco por ano são 2 quilos. E ó, você falou uma coisa que as pessoas não sabem. Você falou a palavra certa, é músculo seco. Exato. Porque quando você faz uma avaliação de massa magra, isso é muito comum, por exemplo, você pega um iniciante na academia, aí dali a 2, 3 meses você vai fazer uma avaliação de composição corporal nele, aí você chega pro cara e fala assim: rapaz, você aumentou 7 quilos de massa magra. Legal. Ele aumentou de massa magra, mas não aumentou de massa seca, né? Porque a massa magra, cara, tá contando tudo, né? Tá contando a retenção hídrica, que aumenta pra caramba no início do treino, né? Retenção de glicogênio e outras, né, as organelas ali dentro do sarcoplasma, mas não é de massa seca. Isso é que as pessoas não entendem. Então, o teu dado é o quê? Depois de 1 ano, 2 quilos de massa seca, não, é isso? Fazendo tudo isso que eu te falei. Treinando que nem uma besta, comendo que nem um animal e ainda tomando bomba. Não aumenta mais que 2 quilos de músculo por ano. Então, não tem jeito.
o processo é muito lento, né? Lento, é crônico e lento. Do mesmo jeito que é lento para ganhar músculo, é lento para perder gordura. Sim, sim, sim. Só para pegar essa parte do músculo primeiro, é o que a gente fala, né? Um culturista, para ele falar assim, realmente eu sou um cara avançado dentro do culturismo, ele tem que ter pelo menos de 7 a 10 quilos, desculpa, 7 a 10 anos de treinamento. 7 a 10 anos de treinamento. Um cara com menos do que isso, ele não pode ser considerado um cara culturista avançado, né? Não tem como, porque essa massa muscular dele, o processo é lento. Outra, o conhecimento dele da dieta e ver o que funciona melhor para ele também é devagar. Esse processo não é, vou fazer dieta e vou ficar bem, vou estar cortado, vou estar rasgado. Cara, isso leva muito tempo para ele aprender como fazer a dieta e ver como é que o organismo dele reage às dietas que ele faz. É verdade. Então, o processo é muito lento, cara. Porque a gente sabe que às vezes fala assim, o gasto calórico, tá, mas para aquele ponto de corte, para fibrar aquela musculatura, às vezes, cara, é um alimento diferente, é a forma como ele organiza a alimentação dele, isso tudo é só o tempo vai dizer, não tem jeito. Então, quando fala assim, o cara é um bodybuilder, tá bom, ele tem 10 anos de treino? Não, tem 5, 6 anos, ainda não é, ainda está engatinhando ainda, não tem jeito. É verdade. E aquilo que eu sempre friso, né, que eu sempre bato na mesma tecla, o treinamento esportivo, seja o cara lutador, arremessador, nadador, outra coisa, é completamente diferente do que se faz dentro da academia, que é querer diminuir gordura e aumentar músculo. Né? É totalmente diferente, totalmente diferente. Viu a pergunta dele aqui, cara, é a dúvida de todo mundo. Ele está perguntando aqui, mestre, explica para mim a diferença de massa magra e massa muscular. E ainda vou dizer mais uma coisa, tá? Só para te deixar mais confuso, mas Ju personal, né? Às vezes a gente usa o termo hipertrofia muscular, mas não é o termo muito adequado. Se a gente pensar bem o termo, às vezes a gente até assim, alguns estudos eles falam espessura muscular, porque uma coisa é espessura, a outra é você fala, não, o cara teve hipertrofia. São coisas um pouquinho distintas, né? Mas fala aí, tá? Se você quer ter mais domínio, massa magra, massa muscular, Eu posso massa seca e massa magra. Fala aí. Juntando tudo. Agora eu quero saber músculo seco. Seco. Né? O seco, Ju, acho que deve ser, não sei, acredito que seja. É Juliano. Não sei. Juliano, o seco é quando você pensa nas proteínas contráteis. Então, quando você pensa nas proteínas contráteis, na tua capacidade de contração, esse processo do aumento da cadeia pesada da miosina, da formação de novas actinas, né, para você fazer esse processo de ligação, esse processo é muito lento. A massa magra é tudo. A massa magra é tudo. Então você fala assim, o cara aumentou 5 quilos de massa magra. Pode ser que o cara tenha aumentado 5 quilos de água e glicogênio. Não quer dizer que ele está mais, né, forte, ele está aumentado. Ele aumentou, mas não necessariamente mais forte. Então a massa magra é diferente. E em pesquisas que eu fiz, né, que até o Thiago que fazia a medida, e a professora Lília lá da biomecânica, a gente às vezes até preferia utilizar o termo espessura muscular. A gente nem falava hipertrofia, aumentou a espessura nesse local. É isso que a gente falava. Não vou deixar passar aí, o Leozinho Mata está assistindo a gente lá da Alemanha. Ele mandou um beijo pra gente ouvir, é verdade. Então, Leozinho, é o seguinte para você, Wie geht es Ihnen? Was machen Sie? essa. Mas o problema é que hoje em dia muita gente falando bobagem, né, em rede social. Cara. O negócio está desenfreado. Né? E esses podcasts que tem por aí estão piores ainda, que é um besterol, cara. É um besterol. E o pior é que tem muita gente assistindo e sai reproduzindo isso. Está reproduzindo. Ainda está fazendo aqui o encontro dos generais, viu? Que senão, rapaz, se a gente não fizer isso, a gente não freia, não tem jeito. Então isso fica bom para a galera estudar aí, ó. Massa magra é uma coisa, massa seca é outra, completamente diferente. E a massa seca, o processo é extremamente lento. É por isso que eu estou falando que quando você pega um culturista com 15, 20, 30 anos de treino,
e o cara para de treinar, ele pode até parar de treinar, você vai reparar que esse cara, o processo de perda dele, ele vai ter perda, é óbvio que vai, mas você olha para o cara e fala assim, pô, o cara ainda tem carcaça. É porque ele teve esse processo, né, de ganho que é muito lento. Agora, aquele cara que cresce muito rápido, 1, 2 anos, né, e de repente dá aquela parada, é o que a gente fala, dá a churriada. Por que ele dá a churriada? Perdeu água, desidratou. Eu me lembro até hoje, tá? Me corrija se eu estou errado, estou lembrando uma fase do McArdle, que eu gostava muito do McArdle, aquele livro de fisiologia do McArdle. Ele falava assim, se você fizer dieta sem fazer exercício com pesos, 75% do teu peso perdido é de massa magra. Se você fizer dieta com exercício com pesos, você chega a perder até 50% de massa magra. E aí outro problema, né? Quando eu entro numa dieta com uma restrição calórica, eu vou pegar um post que você botou lá da proteólise, né? Mesmo você fazendo uma ingestão de proteína, mas você ficando com valor, um déficit calórico diário, você tem uma perda de massa magra e de proteína muito grande. Tem. Não Porque é? uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: nós não estocamos proteína no nosso organismo. Ponto. Nós não estocamos glicose, carboidrato no nosso organismo. Infelizmente, a gente só consegue estocar gordura. Infelizmente. Agora, toda proteína que for ingerida, ela vai ser digerida. Eu vou ter o aumento do pool de aminoácidos e esses aminoácidos vão sofrer duas reações bioquímicas só. Ou eles vão ser desaminados ou eles vão ser transaminados. No ciclo da alanina, é isso que você está falando? Você produz amônia, excreta aquilo lá. Quando ele é transaminado, você produz um monte de coisa. Você produz outros aminoácidos, você produz adrenalina, você produz noradrenalina, você produz insulina, você produz glucagon, você produz enzima. Por transaminação, você produz quase tudo. Então, não tem como estocar, porque eles estão sendo, né, estão sendo utilizados para outras necessidades. E uma coisa que é interessante, né, é que o músculo ele só consegue aproveitar 10% de toda a ingestão proteica que você faz em 24 horas. Só 10%. É baixo, né, cara? É baixo. O resto é para tudo isso que eu falei, mais um pouco. E tem aí outro... tem pele, cabelo, tecido, né? E tem um outro monte de coisa, né? detalhe, né? Vamos supor, eu tenho o tijolo e eu tenho o cimento. Mas eu preciso pagar alguém para fazer o serviço. Então eu tenho que ter o pedreiro. O pedreiro, ele não trabalha de graça. Eu tenho que pagar. É a mesma coisa. Eu tenho proteína, essa proteína foi degradada, virou aminoácido, e eu preciso fazer com que os aminoácidos se transformem em um monte de coisa. Mas se eu não tiver glicemia estabilizada, não acontece. Não faz. Então, quem paga o preço de tudo isso é a glicose. Exatamente. Exatamente. E esse negócio que você falou, depletar glicogênio no treino é impossível. Não tem como. Mas até hoje, eu pensei que isso já tinha morrido há muito tempo, sabe? Por isso que até essa minha entrada no Instagram foi até bom que eu estou vendo essas coisas. E é engraçado, né, que essas histórias, elas renascem, né, e viram verdade de novo, né? É muito louco isso. É muito louco. E as pessoas acreditam, não, eu vou fazer, porque quando eu fizer a bicicleta depois, ou eu fizer a esteira, eu vou predominar a utilização do substrato de gordura. Meu Deus, se você botar, não tem como. Ah, mas eu vou fazer de baixíssima intensidade para utilizar gordura. Tá, baixíssima intensidade para utilizar gordura. Mas o quanto de gordura? Cara, talvez uma colher de chá? É isso? É a mesma coisa do... É irrelevante, é irrelevante. Assim, quando nasceu o negócio do jejum, vou treinar em jejum, vou treinar em jejum, vou treinar... Beleza, eu fui ler o jejum. Sim, bioquimicamente, alguns estudos mostram que você tem uma perda maior, mas daí eu pergunto assim, é o quanto? 2 gotas de azeite. Porra, vale a pena? Realmente, se você fizer o treino, vamos supor, você faz o treino aeróbio, né, que tudo é aeróbio, mas você faz o treino aeróbio em jejum, a oxidação lipídica ela aumenta, com certeza. Sim. Só que estudos já comprovaram, com duração de 1 ano,
o sujeito fazendo exercício em jejum e o outro fazendo exercício no estado alimentado, não teve diferença nenhuma. Foi a mesma coisa, Né? eu li. É a Então, mesma coisa. para que passar o estresse de ficar sem comer? Exatamente. Pô, Né? Por causa, ainda o risco de passar mal, né? pô. Desnecessário. É muito louco isso. Mas são coisas que renascem. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Tasso, que eu estava hoje conversando com o Polito, e é uma coisa que eu tenho dúvida mesmo, tá? Uma coisa que eu tenho dúvida mesmo. Quando você pega o cara muito grande, né? Você pega o cara gigante, eu me lembro até hoje, sei lá, uns 4 anos atrás, acho 5 anos atrás, eu entrei no elevador com um cara que é o mais forte do mundo, aqueles malucos que arrasta caminhão, arrasta avião, né? E o cara em pé, parado, a respirar, ele hiperventilava. Uhum. É a mesma coisa do obeso mórbido. Isso só para ele se manter em pé. E quando eu entrei no elevador, o bicho devia ter uns 2 metros e alguma coisa de altura. E, bicho, quando eu cheguei perto do cara, eu parecia uma criança perto do cara. O cara é gigantesco. Mas ele hiperventilava. Então, E aí, aquele uma cara. dúvida que eu tenho, que eu faço. Oi? Deve ser esse cara que você está falando, é o Tori Robson. Cara, não lembro. É um brancão, do cabelo batidinho, Esse cara preto. ele tem 2,2 metros de altura, É um pesava bicho. 220 quilos. Isso é uma coisa absurda, cara. E aí ele hiperventilando. E aí eu te pergunto, né? Uma massa muscular exacerbada, olha o que eu estou te perguntando. Vamos pensar nesses caras Uhum. culturistas de altíssimo nível, gigantesco. Metabolicamente, você não acha que a expectativa de vida do cara diminui pela sobrecarga? Sim, né? Porque o coração tem que trabalhar mais, né? Para manter isso tudo. Coração, rim, fígado, tudo, né, cara? Tudo tem uma sobrecarga muito maior. Eu faço sempre uma analogia com o Rottweiler e com o Poodle. O Rottweiler, normalmente, ele faz morte súbita cedo, né? 9, 10 anos de idade. É muito comum o Rottweiler ter morte Por súbita. isso, Você, esses você caras pega um precisam Poodle, vai ter até 18, 20 anos, né? E dura pra caramba, né? por isso que eles têm que ter um treinamento cardiorrespiratório para tentar cuidar do coração dele. Pois é, mas é Mas muito você vê, difícil, esse né? cara aí, o exemplo dele é bacana, porque Hum, ele pesava 220 quilos, tem 2,2 metros, e ele uhum, era o campeão do Strongman. Tá? uhum. Aí esse cara resolveu treinar boxe. Ele emagreceu Treinar boxe? 60 quilos. Ah, E começou e ficou bonito. O cara ficou com o abdômen marcado, ah, ficou sequinho. Fez aí umas 3, 4 lutas de boxe, mais um boxe medíocre, óbvio, né? aham, O cara é aham. levantador de peso, É. mas ele começou a treinar bonitinho e tal, fez a luta lá horrível, mas lutou. Uhum, Agora, ele voltou a competir de novo e voltou a treinar como ele treinava para fazer o Strongman. O uhum, cara já tá barrigudão, né? Já tá obesão assim, uhum, competiu no Arnold de Ohio agora, que teve, e ganhou o uhum. terra, ganhou o deadlift. Disparado, ganhou fácil de todo mundo. Mas Eu, você vê, sinceramente, na época que ele estava treinando boxe, que ele perdeu 60 quilos, ele já não conseguia mais levantar as cargas que ele levantava. não tem como. A força, pum, desabou. Tem como. Não Tem como. tem como, né? É. Então, ó, galera, só para vocês ficarem ligados, aqui a gente está falando assim, uma massa muscular exacerbada. A gente não está dizendo que uma massa muscular aumentada é prejudicial. A gente está dizendo que uma massa muscular, né? E a gente está falando assim de culturistas, né? 100 e poucos quilos, esses caras de strongman que são também gigantes. Essa sobrecarga orgânica certamente deve diminuir a expectativa de vida do indivíduo. Só que É, assim, ele não tem, não são 220 quilos só de músculo, né? Muita é, gordura, muita gordura. é É, o peso. é. É diferente daquele judoca, por exemplo, aquele francês, que O, já está no quarto ciclo o olímpico preto, dele. o preto, É, é grande. O cara é tem forte pra 120 caramba. 120 e poucos quilos, mas o cara é 120 e poucos quilos seco. Qual é, Maurício? Ted Riner, é esse mesmo. É, É, forte pra caramba. seco, seco. O cara segurou no kimono e já era, mano. Não tem jeito. Não tem como. Por outro Né? lado, Hum, você vê hoje o atual campeão mundial de boxe peso pesado. hum. O cara é horrível, que é o Tyson Fury. O cara parece Não sei uma quem é. pera, rapaz. Ele entra no ringue.
banha, sai do short, assim, é horrível. Mas Agora, o cara é técnico pra caramba. O cara é técnico, o cara tem queixo de pedra e tem punch, né? Tem punch. Eu está perguntando o que a depressão de glicogênio é baixa no treino de força, então o cansaço pós-treino corre pela fadiga muscular. Não é pela depressão de glicogênio, não, cara. Não existe isso. E olha, isso a literatura mostra, desde que eu e o Tasso a gente era criança, começando a estudar Fox e Matthews, né? E não mudou. Não tem como, pelo contrário, a literatura até evoluiu a técnica de medida e a gente vê que esse consumo de glicogênio é muito baixo. É uma outra coisa que também eu não entendo nas academias, todo mundo com shakeira, que tem negócio de carboidrato. Para quê? Para quê? Se o teu gasto é baixíssimo, você ainda vai ficar botando açúcar para dentro durante o treino, ainda fica botando maltodextrina ainda para dentro. Né? Outra coisa aí, só para o Juliano entender. Um corredor de 400 metros, quando ele termina os 400 metros, ele não consegue correr os 400 metros de novo. Né? E não houve depressão de quase nada. Ele tem 60% do estoque de glicogênio dele intacto. É isso mesmo. Fadiga é outra coisa. Fadiga é outra coisa. A gente pode falar depois de falar de fadiga, porque a gente tem que falar da fadiga neural, né, que é um sistema de fadiga, um corredor de 100 metros, tem PPC, tá, assim, mas a parte neural também do cara esgota, você fala assim, corre mais 2 metros, o cara não corre, né, o cara para ali nos 100 e acabou, né, mas aí os mecanismos são outros, né, não por causa de glicogênio. Fadiga pode ser o nosso assunto da próxima segunda-feira. Sim, e daí a gente pode falar da parte metabólica do cara, da parte neural do cara, né? Porque isso aí. Eu acho que eu já comentei com você, mas eu não vou dar spoiler, né? Só para a segunda-feira que vem. Hoje, a gente já sabe qual é a principal causa da fadiga. Sim. Né? Mas aí, na segunda-feira que vem, a gente fala. Tá, a gente fala da fadiga. Beleza. Galera, é isso. Então, assim, primeiro, né, acho que ficaram uns toques bem legais da gente. O negócio do glicogênio não existe. O culturista fica pedalando ou fazendo trabalho. Vou acelerar o metabolismo de gordura. Gente, para acelerar o metabolismo de gordura, você tem que ser treinado aerobicamente, coisa que o cara não é. Né? Então, a gente falou do Fat Max, que é uma coisa legal para vocês darem uma lida no Fat Max, para vocês entenderem essa zona de treinamento e que mesmo que seja para aumentar o metabolismo da gordura, não é baixo, porque quando a gente fala 65% do VO2, a gente está falando de 70 e poucos por cento da frequência cardíaca. Não é leve. Não é leve. Né? Não, você viu aí um obeso mórbido. Se ele estiver em pé, ele já está ventilando. Se ele estiver em pé e falar, ele já ventila mais. Se ele andar, ele entra em fadiga. Entra em fadiga. É verdade. É isso mesmo. É legal que a gente quebra um pouquinho também esse paradigma que massa muscular gasta mais energia. Sim, gente, gasta mais energia. É óbvio que gasta mais energia. Mas esse gasto energético ele é muito baixo. Então a gente pode falar que o aumento da massa muscular ele entra como um coadjuvante. Ele entra como um coadjuvante para te ajudar a perder peso. Agora, é um coadjuvante, né? Porque é muito pequeno esse gasto. Para cada 1 quilo de músculo aumentado, que não é fácil, você vai gastar por volta de 10 calorias. E ainda tem mais um dado que você falou que a gente vai lembrando, né, Cássio? Eu até depois te passo esse estudo, você deve ter acesso. Se comparou 1 e 3 séries no gasto energético. Eu me lembro que eu tive que ler esse estudo para fazer a revisão até para o teu aluno. E ele comparou 1 quilo de massa magra com mulher e 1 quilo de massa magra em homem. E ainda mostrou que o quilo de massa magra na mulher, o consumo energético é mais baixo do que para o mesmo quilo de massa magra em homem. Tem uma diferença ainda. A mulher ainda tem um gasto um pouquinho menor. Talvez por alguma razão hormonal, aí eu não sei. Né? Mas ele fez o cálculo por quilo de massa magra e da mulher ficou um pouco mais baixa do que o homem. Interessante. É um estudo que foi publicado também na Journal of Strength, em que ele compara 1 e 3 séries e consumo de oxigênio. É bem interessante.
mas eu nunca mais vi nada na literatura mostrando se esse 1 quilo de massa magra na mulher tem diferença no consumo de energia de 1 quilo de massa magra do homem. Não sei se você tem leitura, você gosta muito mais de bioquímica do que eu. Você tem alguma coisa? De cabeça, sim, eu não lembro, mas eu posso procurar. Depois até te mando o artigo para você dar uma olhada. É bem legal. A gente pode tentar buscar uma fonte original, alguma coisa para levantar isso também, que é interessante. Ó, o menino ali, o Juliano, fez uma pergunta que nós vamos deixar para outra segunda-feira, não para que vem, para outra. Ele quer saber se tem maior relação com expressão de MCT. MCT é monocarboxilato, né? Mas, ô Juliano, você está confundindo um pouquinho as coisas aí. Mas na outra segunda-feira, sem ser a que vem a outra, eu vou falar qual é o papel dos MCTs em relação a lactato, que não tem nada a ver com fadiga. Tá? Mas, ô Juliano, pode deixar que eu deixo anotado aqui, já está aqui, ó. Sem ser a próxima segunda que a gente vai falar de fadiga, na outra eu falo de lactato. E na outra a gente pode até falar um pouquinho de EPOC também, que é interessante a gente falar também, para dar continuidade aí. Sabe qual é a... Só que a gente não vai falar agora, que a gente já está falando 50 minutos já, há muito tempo. Sabe qual é a frase do EPOC que eu criei? EPOC é que nem buzina de avião. Todo mundo sabe que tem, mas não serve para nada. Essa foi boa, eu nunca tinha escutado, não. A gente pode falar do EPOC. Né? O quão ridículo é o EPOC pós-esforço, treinamento. Né? Mas a gente deixa para falar isso aí. Vamos falar essa outra coisa que eu achei interessante, até que eu vou ter bastante aprendizado também na questão da fadiga. Tá bom? Show. Fechou. Pessoal, Tá? É ficar com gostinho de quero mais. Só na outra segunda agora. Segunda-feira a gente conversa sobre isso aí. Tá bom? Pode ficar tranquilo, que vai ficar gravada a live, para vocês assistirem aí. Chame seus amigos, chame seus professores, seus alunos. Pode chamar todo mundo. Legal. Gente, obrigado por ter acompanhado aí. Não é que não acaba não, que a gente é engraçado, eu e o Tassi, a gente começa a bater papo, vai dar quase 1 hora esse bate-papo. Brincadeira, passa muito rápido. Passa muito rápido. Valeu, Tassi. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Abraço. Abraço, tchau. Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar a live salva. Vocês assistam depois aí, né? Fiquem tranquilos. E segunda-feira que vem, todo mundo aí, convidem seus amigos, convidem seus alunos, seus professores também. Pode convidar todo mundo. Papai, mamãe, periquito, cachorro. Traz todo mundo aí que tá tudo certo. Beleza? Bom final de segunda para vocês e até a segunda que vem. Abraço a todos.